Olá, minha gente querida, mais uma vez com vocês e com a presença, mais uma vez também, do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, que comentarão os assuntos de hoje. Nós vamos falar aí sobre várias coisas, entre elas a recriação do famigerado imposto da CPMF. Nós também fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre essa questão. Vamos falar sobre a crise econômica que o nosso país, infelizmente, atravessa, e também a presidente Dilma, que está numa situação bastante delicada. E ainda retornaremos ao assunto iniciado na semana passada, que é a descoberta de focos de terror em São Paulo, noticiados pela revista Época. Bom, minha gente, mas a comunidade judaica está celebrando o ano de 5.776, mais uma vez, um feliz ano novo a todos, com muita paz, que seja um ano muito doce e que todos sejamos inscritos no livro da vida. E na próxima terça-feira começa o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia em que se pede perdão ao Senhor das nossas falhas praticadas durante todo o ano, que possamos corrigir os nossos erros, acima de tudo, perdoar o próximo e também que sejamos perdoados. E que todos possamos viver num ambiente de fraternidade, num ambiente de amor e compreensão. Mas, minha gente, Gerson e Pedro, mais uma vez, nós vamos abordar os assuntos do nosso país e eu já vou começar o programa fazendo uma pergunta. Será que, em momentos de crise, a única alternativa de solução é o aumento ou a criação de novos impostos? Por que não cortar despesas, privilégios de poucos, que nos dão sempre a sensação de que todos vivem nababescamente às custas dos nossos tributos? Porque a presidente Dilma, ao invés de propor a volta da CPMF, não começa reduzindo o número de ministérios, hoje são 39, porque não acaba com dezenas de milhares de cargos. Olha, voltando aos ministérios, eu até diria que 15 ministérios seriam mais do que suficientes. E também um número incalculável de cargos comissionados que atendem apadrinhados, deixando apenas aqueles que trabalhem e possam contribuir com a nação. Porque Dilma, Pedro e Gerson, não acaba com o famigerado cartão corporativo do Planalto, sem nenhum controle de despesas, que levam aqueles que estão à sua volta a usufruírem de viagens inúteis e banquetes pagos com dinheiro público? Será que a presidente ainda não percebeu que a época é de vacas magras e a gastança dos períodos das vacas gordas já chegou ao fim? Com um país, minha gente, que vive o vexame de ter sido rebaixado, perdendo o selo de bom pagador. Bom, já está clara a minha rejeição à volta deste imposto. Mas, de qualquer maneira, como sempre fazemos, fomos às ruas perguntar ao nosso povo se esta é a posição deles também. O governo teria que fazer a sua parte. Eu acho que a população, nós que pagamos impostos, nós que contribuímos há tanto tempo, a gente é muito sacrificado. Por que CPMF de novo? Se o governo, na verdade, precisa fazer uma série de mudanças para que o povo tenha uma dignidade do que a gente já paga há tantos anos. Não acho que vai ajudar muito e acho que vai irritar bastante o pessoal. Com tantos recursos que o governo já recebe e por causa da má administração, a gente acaba tendo que arcar com mais um imposto que o governo vai ressurgir com ele. Eu não concordo. Eu acho que tem que cortar todos esses carros que existem hoje lá, que não adiantam de nada, entendeu? Só pega o nosso dinheiro. São 40 ministérios. Tem necessidade de tanto ministério. Entendeu? Então, eles, lá de cima, eles cortando os custos deles e ajudar a gente aqui embaixo. Acredito que a Dilma, com o momento
política ela precisa do apoio dos partidos da esquerda, ela dificilmente poderá cortar, porque esses partidos foram fundados exatamente para obter cargos. Passado esses escândalos todos de tanta corrupção no país, e pedir para o povo ainda pagar essa conta, ainda fazer esse esforço, eu não acho que isso seja devido nem correto. Não deve se achar outras saídas para essa crise política, para contornar essa crise política e não afastar mais ainda os investidores estrangeiros do país, porque a gente está vendo a crise que o país está passando e que, enfim, talvez ainda piore. Bom, minha gente, está aí a opinião dos nossos entrevistados, do nosso povo nas ruas e que vem de encontro à minha posição também. Mas eu vou voltar à presidente Dilma e dizer que até agora ela ainda não disse quando vai cortar os ministérios que ela prometeu, os cargos comissionados, como eu falei há pouco, e todas as exageradas e inúteis despesas que estão à sua volta. Limitou-se a anunciar a chegada de remédios amargos para a população, mas que até agora ela não experimentou, ela não tomou. E olha que o povo, como vocês viram, está cobrando esta posição da presidente Dilma. Fica mais fácil passar a receita para o povo, impondo-nos o pagamento de novos impostos ou o aumento dos já existentes, sem levar em conta que o país já possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. Confiamos que o Congresso dê um solene não a mais este massacre da população brasileira. Como veem Gerson e Pedro, as propostas formuladas pela equipe econômica da presidente Dilma como solução para a crise no nosso país? Tereza, acho que todas as cobranças à presidente Dilma expostas por você são mais do que justas. Seria um começo ela dizer: estou fazendo a minha parte, mas a crise chegou a um nível de gravidade que o remédio tem que ser não apenas amargo, mas muito forte, com medidas enérgicas, difíceis de serem tomadas por um governo populista e comprometido. Acho muito difícil a aprovação do CPMF, que terá resposta negativa da oposição. Já tem a rejeição da base do governo. No entanto, se Dilma for derrotada, ela estará rumo ao abismo, não lhe restando alternativas. Para alguns, seu destino será a renúncia honrada ou até mesmo o vexame do julgamento do impeachment. Vamos aguardar. Gerson, antes de passar para o Pedro, eu ainda gostaria de acrescentar ao que você disse, que essa ladainha da presidente Dilma de que as dificuldades econômicas somente se evidenciaram no final do ano passado, em novembro e dezembro, após as eleições, é pura tapiação. Todos sabiam que a crise já existia. O candidato Aécio Neves bateu bastante na questão e ela sempre rebatia, dizendo que ele fazia política em cima do quanto pior melhor. Está aí o resultado. Temos uma presidente humilhada, mas que não quer perder a pose. E o ministro da Fazenda que pensa que engana a quem? Dizer que são apenas ínfimos 2 milésimos que incidirão sobre a compra de um bilhete de cinema, por exemplo? Todo mundo sabe, e ele também, que a CPMF incidirá em cascata
sobre a produção e comercialização de bens, serviços, consumo, operações financeiras, enfim, tudo o que, claro, consequentemente, levará a mais inflação. Além disso, o prazo pré-estabelecido de sua validade, 4 anos, é outra tapeação. Imposta, será muito difícil derrubá-la. Você não acha, Pedro? Concordo integralmente. O ministro da Fazenda confunde teoria com prática. No papel tudo se resolve, tudo fica uma maravilha, todas as soluções aparecem, na prática é que são elas. Aí é que é preciso verificar a correção das medidas. A recriação da CPMF, que durou 10 anos, de 96 a 2006, seria um desastre para a população, porque influiria diretamente nos preços dos produtos consumidos, porque aqueles que são taxados pelo tributo vão repassá-lo aos consumidores, todos nós, sem dúvida alguma. Um desastre absoluto para a inflação, para o custo de vida, para a redução do consumo, para o sufoco da sociedade, que já é muito alto. É melhor a hipótese da derrota da presidente Dilma no Congresso do que a derrota do povo, sofrendo as consequências dos impostos. A aprovação da CPMF, eu acredito que nós podemos nos tranquilizar, está afastada porque a própria base do governo se dividiu e a oposição está unida contra a medida. É preciso lembrar que se trata de uma emenda constitucional e exige 2/3 dos deputados e senadores para aprová-la em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Ficou praticamente impossível. Além do mais, é uma iniciativa que se choca com a realidade econômica brasileira. Há uma outra proposta pela presidente Dilma Rousseff que se choca com os salários dos servidores públicos. Congelar os salários dos servidores públicos é inconstitucional. A Constituição estabelece no artigo 37 o reajuste anual com índices iguais aos da inflação. Não resolve cortar salário. Se cortar salário resolvesse, não havia problema no mundo. A presidente Dilma Rousseff entrou na contramão novamente. É melhor que ela seja derrotada do que o povo sofra as consequências de uma vitória que seria fantasiosa. Pedro e Gerson, eu concordo com vocês. Eu acho que a CPMF está fadada ao insucesso. Vejam, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, já anunciou que este ano não será votado esse imposto, só no próximo ano. E o país exige ação imediata para combater essa crise brava, como nós podemos dizer, que aí se instalou. Bom, o tempo dirá. Mas, minha gente, nós, mais uma vez, aqui no programa, vamos ter que falar de assuntos tristes. Na semana passada, nós falamos aqui do trágico acidente em Paraty, que matou 15 pessoas e deixou mais de 60 feridos, em função de quê? Da ganância dos donos da empresa que presta o serviço lá na cidade, em Paraty, Trindade, parece. Mas aqui no Rio de Janeiro, a situação não é diferente. Ainda agora, esta semana, uma senhora de 85 anos foi atropelada e morta no Leblon por um ônibus que também se encontrava em péssimas condições, como aquele de Paraty, pneus desgastados, portas quebradas, e é esta a realidade do transporte no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Esta senhora, vítima, eu não vou dizer que foi da imprudência do motorista, porque parece que não foi. Ainda está sendo apurado o caso. Mas, de qualquer maneira, as condições daquele ônibus eram péssimas. Então, acho que fica aí um alerta, sim. Um alerta especialmente ao prefeito, e eu cobro novamente. Ele que tem um contrato com as empresas de ônibus que obriga que até 2015, final de 2015, todos os ônibus tenham ar-condicionado, o que não está acontecendo. Já passaram para 2016, agora já estão dizendo que 2016 também não será tempo suficiente. Enfim, a ganância continua dominando e a senhora, vítima, infelizmente, neste trágico acidente. Gerson, eu sei, e você há pouco conversava comigo, sobre o quanto as pessoas, mesmo de uma certa idade,
tenho vontade de viver. Esta senhora tinha uma amiga que deu uma entrevista à imprensa e dizia o quanto ela gostava de viver, sim, atravessava a rua todos os dias, enfim, circulava na região, uma rua que inclusive também é cobrado da prefeitura que tenha uma sinalização, o que não acontece. Gerson, você tem alguma historinha que possa se encaixar aí nesta tragédia que aconteceu com esta senhora de 90 anos? Ô Tereza, mais uma vez, você me deu uma missão séria e difícil. Mas vou tentar te atender. Vamos à historinha. Uma senhora que tinha 90 anos de idade, sentindo dores tremendas pelo corpo, chamou o médico. O médico veio, examinou-a e disse: minha senhora, deve compreender que quando a gente chega a uma certa idade, começa a sentir dores, sentir incômodo no corpo. Eu não posso fazer a senhora ficar mais jovem. A senhora tem que compreender. Ela então respondeu: mas quem pediu para ficar mais jovem? O que eu quero, doutor, é ficar cada vez mais velha e continuar vivendo. Qual a moral? Nós temos que esquecer a nossa idade, não julgar que quando temos 80 anos, ou 92, ou 85, já estamos ultrapassados. Nunca! Enquanto a vida, a força e energia, a vontade de fazer, de criar, de crer e de aproveitar e ver este mundo, o quanto ele é belo. Vale a pena viver atuando. Isso é o que eu queria dizer a você. Esse é o conselho que eu dou. A vida é muito importante e muito gostosa quando sabemos viver e aproveitar os momentos. Espero que tenha te agradado e a todos que me ouvem também. Gerson, claro que me agradou, a história é sensacional e você colocou muito bem. Vale a pena viver e viver em qualquer idade. O importante é o nosso interesse pela vida. Bom, minha gente, Gerson e Pedro, nós, como eu prometi na semana passada, vamos voltar a um assunto que eu iniciei lá atrás. Na semana passada, eu falei aqui rapidamente no programa que a Polícia Federal havia descoberto em São Paulo uma rede de apoiadores do Estado Islâmico. Segundo a revista Época, os policiais federais armados, autorizados pela Justiça Federal, arrombaram 14 cadeados de um portão de ferro que trancavam uma casa que mais parecia um bunker. A ação da polícia tinha como objetivo um grupo suspeito de movimentar ilegalmente 50 milhões em 5 anos e formava uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e suspeita de apoiar o terror. Acho, Gerson e Pedro, que esse trabalho da Polícia Federal é da maior importância, ainda mais com a proximidade dos Jogos Olímpicos e o momento delicado que o mundo vive em relação ao terror.
Ainda agora, esta semana, o Papa Francisco chamou a atenção para o risco da infiltração de terroristas na onda migratória para a Europa de pobres que fogem da guerra e da fome, referindo-se à possibilidade do Estado Islâmico, que já matou cristãos e outras minorias no Oriente Médio, poder lançar ataques na Europa, como nós temos visto, o que acontece a todo momento lá no Oriente Médio. Gerson, eu vou passar a palavra primeiro a você e depois ao Pedro e saber o que você acha da Polícia Federal, dessa ação da Polícia Federal em São Paulo, que, segundo a revista Época, tem no topo do esquema um libanês, Firas Alamedin, que em 2009 tentou que o governo brasileiro o reconhecesse como refugiado para evitar ser expulso ou extraditado do nosso país. Tereza, ainda bem que o Brasil negou esse pedido. Segundo a revista Época, a investigação da Polícia Federal começou a partir do egípcio Eltrabili, hoje comerciante em São Paulo, mas que é acusado de terrorista em seu país, por ter participado de um atentado que matou 62 pessoas em 1997, além de ter bombardeado e destruído instituições. Por isso, o Egito pediu sua extradição ao Brasil, negada pelo Supremo Tribunal Federal em 2003. Esse possível terrorista era parceiro comercial do libanês citado por você há pouco, o tal Alamedin, que estaria no topo de todo o esquema. Há bem pouco tempo atrás, as autoridades brasileiras descobriram que estavam entrando refugiados no Brasil com passaportes falsos. Isso me deixou bastante preocupado. Polícia Federal, até mesmo a Secretaria de Segurança de São Paulo tem que ir fundo nessa investigação. Olha, Gerson, uma coisa me deixa bastante preocupada. Em que crime vão ser enquadrados o egípcio Hasham e o libanês Almadin? Hasham é acusado de terrorismo, quando no Brasil terrorismo não é crime. E talvez por isto o Supremo Tribunal Federal tenha negado a sua extradição. Já Alamedin chega a divulgar na internet imagens e execuções do Estado Islâmico com tiros na cabeça dos prisioneiros e ainda diz: morram de inveja, que o Estado Islâmico vai ficar para sempre e se espalhar. Vejam o absurdo, o disparate. O que afinal vai acontecer com eles? O Congresso precisa urgentemente se posicionar em relação aos crimes praticados por terroristas. O assunto é grave e precisa ser apreciado com urgência. Claro, os Jogos Olímpicos, como eu disse há pouco, estão aí e requerem essa urgência. Quero ouvir você, Pedro, sobre o assunto. O problema está colocado. O governo brasileiro e o Congresso Nacional têm que urgentemente atualizar a legislação sobre esses casos. Inclusive porque, no sentido de sustentar as investigações da Polícia Federal sobre suspeitos que entram no país com passaporte falso. E ninguém está livre, no meio de um grupo de refugiados, aparecerem terroristas disfarçados
é inevitável, dada a presença do Estado Islâmico no terror no mundo. O Estado Islâmico age de forma repugnante. Execuções transmitidas por vídeos de televisão, crueldade absoluta, atentados coletivos, né? Inclusive o da França é um exemplo, e é preciso que o país tome cautela essencial em relação a esse fato. A Polícia Federal tem que agir identificando os suspeitos, mas a legislação tem que qualificar o crime de terror na legislação brasileira, até porque, pela lei internacional, o crime de terror é imprescritível. E, portanto, é preciso urgência nessa ação governamental e parlamentar. É isso mesmo, Pedro. Acho que, como eu já disse há pouco, o Congresso tem que acelerar e definitivamente reconhecer que o terrorismo é crime, e eu diria crime hediondo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, Pedro, a participação no programa, ao nosso querido deputado Gerson Berger também, aí contar essa historinha tão interessante que nos leva, como sempre, à reflexão. A você, amigo telespectador, o nosso carinho muito especial que nos dá o prazer da sua audiência, de ficar conosco até esta hora. Até o próximo sábado, às 11h30 aqui na CNT. Até lá!